Submissão, por Joel Comiskey. Você deve se submeter a mim, disse o pastor. Por quê? Disse o líder. Porque eu estou acima de você e você está abaixo de mim. Ou, pior ainda, você precisa se submeter a mim porque é meu discípulo. Triste, triste, triste. O movimento de pastoreio dos Estados Unidos, na década de 1970, praticou a submissão forçada do discipulado e feriu muitas pessoas no processo. Líderes deste movimento acabaram se arrependendo dos seus erros e o movimento se dissolveu. A igreja em células testemunhou um ressurgimento desta mentalidade de submissão errônea nos anos 90, através do modelo G12. Nós não somos chamados a fazer nossos próprios discípulos, apenas discípulos de Cristo. Jesus nunca nos pediu para fazer com que as pessoas nos obedecessem no processo de discipulado. Pelo contrário, somos chamados a fazer seguidores obedientes de Jesus. Jesus falou contra a submissão forçada quando disse: "Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo." Mateus 20, 25 e 26. E se as palavras não bastassem, Jesus ainda diz: "Levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. E depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura." João 13, versículo 4 e 5. Se você tem que dizer a alguém para se submeter, provavelmente você não é digno de submissão. Ou, se você tiver que imprimir cartões de visita dizendo às pessoas que você é um apóstolo, muito provavelmente você não é um. Em outras palavras, a submissão é uma resposta a uma realidade que não é falada. É por isso que depois de dizer às esposas que se submetessem aos seus maridos, Paulo também disse aos maridos que amassem suas esposas como Cristo amou a igreja. Efésios 5, 25. E Paulo começa a narrativa dizendo a ambos, os maridos e as esposas, para se submeterem uns aos outros. Eu acredito sim em submissão. É bíblico e mútuo. Ultimamente tive o privilégio de ministrar em 2 redes exemplares de igrejas celulares apostólicas, onde vi apóstolos amorosos em ação. Dezenas e dezenas de pastores entusiasmados e ávidos se submetem voluntariamente a esses apóstolos. Eu notei uma submissão mútua e uma atmosfera amorosa. A submissão é bíblica e deve ser praticada de maneira amorosa. O escritor de Hebreus diz: "Obedeçam aos seus líderes e se submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês." Hebreus 13:17. Todo crente precisa fazer parte de uma igreja local e ser submisso à liderança. Os líderes de célula devem prestar contas aos treinadores e treinadores aos que estão acima deles. A submissão na igreja em células
é especialmente importante, uma vez que o cuidado pastoral é delegado. Um pastor precisa ter confiança naqueles que estão ajudando no processo de pastoreio. Que Deus nos ajude nessa caminhada, porque recebemos autoridade para pastorear, para liderar, mas precisamos dar o exemplo também, nos permitindo sermos pastoreados, nos permitindo sermos liderados, porque é o exemplo e através do exemplo pessoal que nós conquistamos aqueles que se submetem também à nossa liderança. Que Deus nos abençoe.